O livro de Boba Fett, episódio 2, vamos lá. O livro de Boba Fett é uma série que está se mostrando cada vez mais completamente voltada para o nicho de Star Wars, né? Ele não tem os elementos pop, como por exemplo o Bebê Yoda, ou mesmo o ritmo mais dinâmico dos filmes de Star Wars. Então eu acho que de certa forma ele é muito voltado para quem realmente gosta desse universo, para quem realmente quer mergulhar nisso. E eu não acho isso um problema. E aí eu acho que uma decisão esperta desse episódio é ter realmente separado os dois períodos temporais. Então a gente tem ali o começo do episódio totalmente voltado para o tempo presente e depois ele entra no flashback e fica lá de vez. Então eu acho que nesse sentido a trama flui com muito mais naturalidade, sem aquela sensação de que as duas histórias estão sendo interrompidas uma pela outra. Mas direto no começo do episódio eu acho que tem umas referências legais, né? O Boba Fett está tentando descobrir quem que enviou aquele assassino para matar ele, e com isso a gente tem um vislumbre do Poço do Rancor, que era aquele monstro que o Luke enfrenta no começo do episódio 6, no Retorno de Jedi. Mas eu acho que o ponto principal nesse começo do episódio é estabelecer a presença dos gêmeos Hutts, né? Eles são parentes do Jabba, como forças antagonistas para essa temporada. E eu acho que eles fazem isso de um jeito legal, mostrando esses gêmeos serem absolutamente asquerosos, como são os Hutts, mas também porque eles introduzem um personagem que surge ali super imponente, que é aquele Wookiee monstruoso, gigante, e que tudo indica que é um personagem dos quadrinhos de Star Wars, né, do universo expandido, chamado Black Krrsantan. Black Krrsantan. Tenta pronunciar isso, cara. Ele é um Wookiee que abandonou a sua tribo, né? E decidiu se tornar um gladiador. Então ele passou anos e anos lutando e depois ele vira um caçador de recompensas. Tem até um encontro com o Obi-Wan Kenobi nos quadrinhos de Star Wars. E aqui eles trazem essa figura que eu acho absolutamente ameaçadora. O cara é gigante e não deixa de ser interessante ver uma raça que em Star Wars geralmente é retratada sempre como sendo bonzinhos, no sentido de eles estarem sempre aliados aos protagonistas. E aqui a série traz esse Wookiee como sendo um vilão, né? Como sendo geralmente o músculo, né? Star Wars gosta de dividir os vilões em duas categorias, né? O cérebro e o músculo. Então você tem, por exemplo, o Imperador Palpatine, que é o chefe das operações, e você tem geralmente o seu capanga, por exemplo, Darth Maul, que se torna um personagem para os heróis lutarem, para eles terem aqueles combates. E aí a gente entra no flashback de novo e o interessante é que assim, eu achava que essa história já tinha sido resolvida no primeiro episódio, mas agora eu consigo ter umas pistas do que eu acho que eles vão fazer, né? Com esses flashbacks eles querem estabelecer quem é o Boba Fett, quem ele está se tornando, principalmente depois dos eventos do Retorno de Jedi, e como ele está encontrando esse senso de honra e de convivência em comunidade, fazendo parte dessa tribo ali do povo da areia. Só que eu também sinto que esse flashback todo está construindo essa importância do Boba para essa tribo, de certa forma, para meio que dar um exército para ele. Ele está aprendendo a ser um regente não só dessas cidadezinhas de Tatooine, mas também do deserto inteiro. Então, é quase um lance meio Duna, né? Ele está aprendendo a explorar o poder do deserto e ter essa cultura toda meio que admirada por ele, sabe? Meio que fazendo parte dela e talvez se tornando um líder dela. Então eu acho que eles até podem surgir no tempo presente como sendo de fato o exército que o Boba vai comandar para tomar essa cidade toda. Mas também tem uns detalhes nesse flashback que amarram todo o canon de Star Wars, como por exemplo, quando ele vai tentar conseguir as bikes lá daquela gangue, o casal que ele encontra ali dentro, na verdade, são os amigos do Luke Skywalker que aparecem nas cenas deletadas do primeiro filme de Star Wars. A Cami e o Fixer, né? Dá pra ver que a roupa deles é parecida, o cabelo também. Eles são dois amigos do Luke que representam essa vida de fazendeiro que ele poderia ter caso ele não saísse de Tatooine. E é legal eles trazerem isso aqui de volta, mesmo que assim, ninguém faça ideia quem eles são, mas se você olha o nomezinho nos créditos e você bate com as informações, dá pra ter esse pequeno easter egg legalzinho. E outra coisa é que esse bar que eles estão frequentando ali, na verdade, é a estação Tosche, né? Tosche Station, onde o Luke famosamente queria ir para buscar uns conversores de poder. E aí a gente chega na sequência do trem, que eu acho fantástica, e aí de novo Star Wars homenageando esses momentos clássicos de ação do cinema, né? Essa coisa do assalto ao trem
não só é uma das primeiras coisas registradas na história do cinema, né? Assalto ao Trem é um dos filmes pioneiros do cinema, mas também é um tipo de trama e de ação que faz parte do DNA dos filmes de faroeste, dos filmes de cowboy, de índios, né? Esse lance de atacar um comboio e tentar parar esse comboio. Continua sendo um jeito de Star Wars homenagear o passado, e eu acho que a cena foi executada muito bem pela diretora Steph Green. Cara, eu gostei bastante também daquela cena de piração toda, quando o lagarto entra no nariz dele, ele começa a ter aquelas visões da árvore no meio de um deserto de água, e aí ele tem aqueles flashes da vida dele em caminho, né, quando ele era criança, do capacete do pai dele, o capacete do Jango Fett. Então eu acho legal eles darem essas pinceladas no trauma de infância dele e fazer essa conexão, inclusive com o episódio 2 de Star Wars, que... Desculpa, cara, é um dos episódios que a galera mais odeia, mas eu tenho um lugar especial nele no meu coração, porque foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi no cinema depois de me tornar fã. Então, assim, episódio 2, você tá no coração. Enfim, gostei bastante do episódio. Eu acho que quando esses episódios das séries de Star Wars são mais longos, eu acho que eles te satisfazem mais, sabe? Porque o lançamento semanal, ele às vezes pode ser um pouco frustrante se você tá indo com muita vontade e aí você tem um episódio curtinho de 30 minutos e você acha que talvez não aconteceu o suficiente nesse episódio. Então, quando eles dão um episódio longo, 50 minutos, a gente consegue se imergir mais na saga e consegue aproveitar ela mais semanalmente, que eu ainda continuo achando que é a estratégia certa de lançamento para esse tipo de produto. E vamos ficar de olho porque os próximos episódios podem continuar trazendo essas pinceladas de elementos do universo expandido. Tem grandes chances de aparecer o caçador de recompensas Cad Bane, que é aquele cara azul ali que aparecia em Clone Wars. E também o próprio trem que eles atacam aqui estava fazendo um carregamento de especiarias que remete diretamente ao filme do Han Solo, aquele filme que ninguém quer reconhecer que existe, mas existe, onde eles também estavam fazendo esse contrabando de especiaria. Então pode ser que essa organização do trem esteja ligada àquela organização que era ligada ao Darth Maul. Então, assim, ele não vai aparecer aqui. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta embaixo o que você achou do episódio e até o próximo vídeo.